Vamos começar a nossa entrevista, então, com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que já está aqui. Ontem teve uma medida muito séria por parte da Prefeitura de Curitiba, que foi editada. Foi um decreto, tratando principalmente de saúde pública e de tantos outros assuntos. Prefeito, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Guilherme Rivaroli, boa tarde, curitibanos, telespectadores. Primeiro me deixe falar desse coió. Que absurdo isso, né? Devia ser pendurado num poste que nem Judas em Sábado de Aleluia, e merecia uma surra. Na verdade, vai ser punido pelo braço pesado da lei. Não é a primeira vez que o Largo da Ordem sofre ataques dessa gente que não vive em Curitiba, está na região metropolitana e sabe Deus que interesse maligno tem. Se acham engraçados ou são ligados ao narcotráfico, têm um humor voltado para o mal. Sádico, né? E não precisa isso, porque a cidade está com tanta dificuldade. Nós estamos trabalhando tanto para sermos mais fortes do que as dificuldades, para proteger os idosos, para proteger as crianças, para proteger as famílias, para nos proteger do pânico, da histeria coletiva. Ontem tinha um boato também nas redes sociais de que eu estou escondendo mortos, que a coisa é muito pior do que a secretaria divulga. Olha, não existe isso. A nossa prática é a verdade. Um funcionário público que esconda informações de saúde pública da imprensa, pelo Código Civil Brasileiro e pela Lei da Transparência, é passível de prisão. Não se pode esconder as informações de saúde pública, ainda mais em tempo de peste. Sim. Houve isso uma vez, até um filme muito bonito do Visconti, que é Morte em Veneza, que as autoridades em Veneza esconderam as informações da peste e a peste se propagou violentamente. Isso no século XIX. Sim. O que tem, nós estamos mostrando para as pessoas. Vamos contar tudo, mas queremos que o otimismo seja o perfume da vida. Vocês que têm mídia também e que ganham audiência quando dão notícias ruins, porque o povo gosta mais de notícias ruins do que notícia boa. Não, na catedral, Jesus ressuscitado tem poucas velas. Jesus crucificado, cheio de sangue, é cheio de vela. O povo gosta de coisa triste. Vamos falar dos casos então, Nós prefeito? não gostamos de coisa triste, nós queremos o otimismo como perfume da vida. E a verdade? Vamos por aqui no nosso telão então, o que está acontecendo até agora no estado do Paraná com relação a coronavírus. Curitiba chega então a 9 casos confirmados agora, eram 7, são mais 2 que foram confirmados. Aqui tem números da CESA e da Secretaria Municipal de Saúde, esses 2 casos confirmados hoje cedo. Cianorte com 2 casos, Campo Largo 1 caso, Pinhais também, Londrina 1 caso, total 14 suspeitos, 240. No Brasil inteiro já são 350 casos confirmados. Deixa eu dizer uma coisa. Morte. No dia 25 de março, 5 pessoas que até o momento passam muito bem vão sair do grupo de casos. Sim. Daí nós só teremos 4. A gente tem que trabalhar também com a perspectiva que em 14 dias as pessoas são livradas da peste. Que a peste não pega preferencialmente nem crianças nem jovens, embora sejam transmissores. Sim. Que o cuidado maior tem que ser com os idosos. Até os casos que havia até ontem, todos passam bem, estão na sua casa, isolados. Vamos ver esses outros 4 casos que entraram hoje. Vai ser, né? Eu vou à tarde na Secretaria de Saúde, no Centro de Comando da Crise, me informar melhor por teleconferência. Nós estamos online o tempo todo, atentos para proteger o nosso povo. Prefeito, o senhor nesse decreto ontem, nessa medida, editou que eventos que tenham de 200 pessoas para mais não terão seus alvarás liberados e aqueles que já estavam, os alvarás vão ser cancelados. Aí a gente vê estados vizinhos, como Santa Catarina, proibindo até bares de abrirem cinema. Agora a cidade de Maringá, hoje de manhã, decreta também o fechamento do comércio por 15 dias. Aqui uma pergunta de um apresentador preocupado, de verdade, porque tem filha em casa, tem família, tem pai e mãe também. O senhor espera tornar essa medida
mais dura? Porque o Ministério da Saúde fala em aglomerações de mais de 50 pessoas, não podem acontecer. Eu tenho um comitê de técnica e ética médica, chefiado pela minha secretária de saúde, Márcia Sulac, com o doutor Alcides Oliveira e a doutora Marion Bürger. Os dois são professores, doutores em infectologia, e são eles que vão me dizer o que fazer. Eu converso permanentemente com o ministro Mandetta, que é meu amigo do coração e que é uma pessoa competentíssima. Ele elogia a atitude de Curitiba. Sim. Cada lugar tem as suas peculiaridades. Nós vamos fazer tudo de maneira a não desligar completamente a cidade. Acho que a medida de suprimir as aulas já foi boa. Para o apresentador que tem filhos em casa, tem família e tem pais, eu vou mandar primeiro cuidar do pai e da mãe. Que são os mais velhos que precisa cuidar por primeiro. As crianças estão em casa, cuide delas também. Todo mundo lava a mãozinha, usa álcool gel. Não precisa usar máscara se não tiver gripado. Só o profissional de saúde deve usar máscara. Hoje eu vi um grupo na internet, acontece no Pilarzinho, aqui perto, o nosso querido vizinho Pilarzinho, diz que a farmácia está vendendo caixa de máscara a R$500. Vergonha sobre a farmácia e burrice sobre quem está comprando. Só precisa máscara se estiver gripado. Quem tem suspeita de coronavírus deve ficar em casa de máscara para não contaminar o resto da família, ter pouco contato. Agora, um pano pendurado no rosto, andando na rua, pode juntar muito mais micróbios. Se a recomendação é lenço de papel, toalha de papel, não usar lenços de tecido para não fazer colônias de vírus, e a gente deve comprar soro claro, fisiológico, pôr no nariz, pode pôr cânfora no nariz. O importante é manter absoluta limpeza e grande higiene. E obedecer às autoridades sanitárias, confiar em Deus, ter otimismo e não gerar pânico. Não gerar pânico. Não mentir na internet. Não querer aparecer e falar mal, criar notícias ruins. Nós não precisamos, esse ano, de mais nenhuma notícia ruim. Vamos conversar, então, com o povo direto. As pessoas vão começar a mandar as perguntas a partir de agora. Nós vamos repassar daqui a pouco também. Nós temos ao vivo aqui O meu decreto é horroroso, o texto dele. Forte. Ele fala em casos de morte, em cremação de cadáveres, mas ele contempla o planejamento para o pior, para que nós possamos agir e construir o melhor. Eu quero o melhor para Curitiba. Então eu preparei o pior, projetei o pior, mas eu vou conseguir o melhor. E nós não vamos cair e vamos nos animar. Vamos lá, prefeito. O povo quer saber o seguinte. Põe aqui no telão para a gente as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. A Márcia Ceronato, bom dia. Gostaria de saber do prefeito a respeito dos moradores de rua. Vai ser tomada alguma providência com relação ao coronavírus? É a Márcia aqui, vizinha também do Tanguá. Prefeito. Claro que sim, são populações... É uma população de risco. Vulnerável. Eles normalmente têm tuberculose, sífilis, AIDS por uso de drogas. Nós vamos tentar colhê-los para os abrigos, para os albergues, para os hotéis sociais. Os mais idosos nós vamos tentar proteger separadamente dos outros. Eu fui ao Tribunal de Justiça pedir ao juiz e aos defensores públicos que permitam mais rigidez no resgate social, porque o verdadeiro direito humano não é estar na rua espalhando sujeira e contaminação. O verdadeiro direito humano é tentar proteger a todas as pessoas para a vida. Direitos humanos e defensores públicos fomos eu e Margarita quando, no passado, criamos a FAS para nos preocuparmos em erguer todas as pessoas. Então, eu não entendo defensoria pública em dar uma falsa liberdade de ficar na rua para morrer. Não vou deixar.
Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver quem está perguntando para a gente direto pelo WhatsApp. Bom dia. A Feira do Largo da Ordem, que funciona aos domingos, vai ter atendimento normal ao público nas próximas semanas. O senhor também acabou com as feiras por um período. Como é que fica, prefeito? Acabei com as 2 feiras de Páscoa, por causa do congraçamento e da aglomeração. A Feira do Largo da Ordem, nós estamos estudando hoje de tarde com o Comitê Sanitário como nós vamos proceder, se vamos espaçar as barracas. Os restaurantes populares, nós pusemos álcool gel e pusemos pias para lavarem as mãos. As feiras livres de Curitiba, nós temos perto de 1.000 pessoas que trabalham nelas e também no mercado municipal. Mas é gente já preparada em segurança alimentar, em manipulação de alimentos, em higiene pessoal. É gente que antes da peste já lavava a mão com álcool gel, já lavava a mão várias vezes. Então, nós vamos procurar manter o abastecimento da cidade. Uma outra histeria. Vai acabar a comida. Mentira. Tem a maior safra do Brasil, tem estoque alimentar só no armazém dos armazéns de família para pelo menos 60 dias de consumo. Tem fila no armazém de família? Tem, porque eu estou restringindo a entrada das pessoas no armazém de família para não haver aglomeração, eles não são muito grandes. Os idosos são todos cadastrados. Nós vamos telefonar e pedir que os idosos mandem um parente para comprar por eles, com o cartão deles. Tem uma senhora na Santa Cândida, Boa Vista, que tem 100 anos. Eu fui no aniversário dela, é freguesa do armazém de família. Eu quero que ela faça 101. Eu já mandei dizer para ela, dona Lídia, eu quero ir no seu aniversário de 101 anos, mande a neta... Não, mande a neta fazer as compras. Muito bem. Prefeito, claro que nesse decreto que foi feito... Outra coisa, o povo tem que fazer voluntariado para ir levar a comida, os remédios para os idosos, sem colocá-los em risco, mas não deixar as pessoas idosas abandonadas. Mas idosos devem ficar em casa. Bom, escolha um aí da sua família, esse é o recado. Vamos conversar com a Thaís Travensoli, porque ela está lá na Secretaria de Saúde e nesse decreto não se fala de fechamento de parques e de bosques aqui da cidade. Como então a gente deve reagir, ô Thaís Travensoli? Porque o curitibano ama um parque, mas não é um momento de férias, né? De tomar muito cuidado. Boa tarde. Sim, Riva, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui na Secretaria Municipal de Saúde e eu vou esclarecer algumas dúvidas conversando ao vivo com a Marion Burger, que é médica infectologista. Bom, com relação aos parques e praças, né, como agir então, já que o curitibano gosta bastante de frequentar esses lugares? Boa tarde. A gente está recomendando não fazer aglomerações. Esses passeios isolados de uma pessoa em parque podem acontecer, mas a gente sabe que, na medida que a progressão da transmissão do novo coronavírus vai acontecer, a gente está pedindo a restrição em casa de todas as pessoas que tenham contato com algum caso suspeito, que estejam com sintomas gripais ou então que tenham viajado para alguma viagem internacional, tenham retornado recentemente ou que tenham retornado recentemente da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Então, essas pessoas que estão sem sintomas, devem ficar em casa, não devem também ficar passeando nem no parque, né? Por 7 dias daí. Quem tiver sintomas vai ficar em casa durante 14 dias. Essa é a orientação, visto que nós não temos mais indicação de coletar de todas as pessoas com quadros leves de sintomas respiratórios. A priorização agora é a gente focar os exames naqueles pacientes mais graves, a partir de hoje, dia 18. E agora, Marion, com relação aos grupos de risco, né? Idosos, principalmente, a gente tem visto as autoridades falando muito nos idosos. Quais são as orientações? Por que é tão importante que vovô e vovó fiquem em casa neste momento? Isso, principalmente acima dos 70 anos, mas também aquelas pessoas acima de 65 anos, realmente não frequentarem locais públicos, não pegarem ônibus em horário de pico, não irem para supermercado. Se tiver um filho, uma nora, alguém que possa, mais novo, que possa buscar os mantimentos, os remédios na farmácia para essa pessoa, para evitar realmente dessa pessoa, nessas semanas agora que a gente está reduzindo o convívio de pessoas, principalmente os idosos,
ou pessoas que tenham doenças crônicas graves do coração, do pulmão, dos rins, né? Ou que sejam pacientes com câncer em tratamento. Então, a gente orienta que essas pessoas mais vulneráveis, assim como gestantes, bebezinhos pequenos, não vão para shoppings, não vão para lojas, não vão para bares, não vão para restaurantes. Fiquem em casa, esse é o melhor lugar hoje para se preservar mesmo da contaminação do novo coronavírus. Não que nós tenhamos casos de transmissão comunitária, até agora não temos ainda casos de transmissão comunitária, mas certamente nesses próximos dias novos casos positivos serão anunciados. Nós anunciamos todo dia à tarde na live aqui do site da Prefeitura os novos casos, e isso vai acontecer, né? Essa é uma progressão natural de qualquer doença de transmissão respiratória. Então, bem importante agora, daqui para frente, é mudar o comportamento. Agora, Marion, eles são teimosos, né? Principalmente os idosos. Até nos comentários no Facebook, Balanço Geral, no Instagram também e no WhatsApp, vem mensagens. A gente fala para não sair de casa, mas eles querem sair. Ir para a academia ao ar livre, ir para o parque, ir para o mercado. Por que é tão importante? Se possível, explicar até para esse idoso, idosa que está assistindo agora o programa, para que eles fiquem conscientes por que neste momento é bom não sair. Porque se eles pegarem a doença, pode se complicar ainda mais? Esses grupos vulneráveis que a gente chama, que principalmente os idosos, é porque eles têm mais chance de apresentar complicações depois da infecção pelo novo coronavírus. Então, a gente não quer que eles adoeçam, a gente não quer, principalmente, que agora, nesse primeiro contato com o vírus, onde todo mundo é suscetível, principalmente as pessoas mais vulneráveis não se exponham. Lembrando que, assim, não é não passear, não sair para passear com o cachorro. Claro que pode sair para passear com o cachorro, pode fazer um passeio no parque sozinho, não em horário de muita aglomeração de pessoas, porque a gente sabe que agora mais gente está trabalhando em casa, os alunos também estão em casa, mesmo os parques acabam lotando, né? Então, se o idoso quiser passear, que escolha um horário onde não tenha muita gente. Mas aquela pessoa que está em isolamento, que é a pessoa que voltou de viagem ou que teve contato com um caso suspeito ou confirmado, essa realmente tem que ficar dentro de casa. Tá certo. Dado o recado, então, muito obrigada, Marion. A gente continua aqui, Riva, na Secretaria de Saúde. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Marion para continuar ao longo do Balanço Geral, esclarecendo todas as dúvidas. Inclusive, você que está acompanhando, pode correr nas redes sociais, também aí no WhatsApp do BG, para mandar a sua pergunta, que a gente vai esclarecer aqui com a Marion ao vivo. Riva. Combinadíssimo. Se mantém aí, já vamos para o telão que o povo está perguntando, prefeito. Uma das respostas da Marion foi falando do transporte público, desses horários em que não tem muita gente. O Eloy pergunta: olá, bom dia. Gostaria de saber se o transporte coletivo vai continuar normal, sendo que é um grande volume de pessoas. O senhor pensa em restringir, em diminuir? Vejam o rosto da doutora Marion. É o rosto tranquilo da saúde. O outro nome da saúde é tranquilidade, não é desespero, não é pânico. E eu peço à imprensa que também não seja doutora em transmitir pânico, transmita informações para gerar tranquilidade. O transporte coletivo, muitas empresas estão fazendo horários alternativos, outras estão fazendo home office. Nós estamos lavando e higienizando os ônibus e os tubos diariamente. Motoristas e cobradores estão recebendo álcool gel. E nós estamos recomendando que idosos não entrem na hora de pico. E que quem for no ônibus também procure levar o seu álcool gel, passe nas mãos antes e depois de subir no ônibus. Não tem motivo, porque não houve ainda transmissão comunitária para parar completamente a cidade. O senhor deu uma desligada na cidade, mas não parou completamente, é isso? Não, isso. Estamos, assim, a meia luz. Stand-by. A meia luz, tá? Os clubes, Country Club e Clube Curitibano, fecharam para não haver aglomeração de pessoas. Por exemplo, o bar dos idosos que jogam golfe no Clube Curitibano podia ser um local de transmissão, até porque pessoas de alto poder aquisitivo vão e voltam entre os Estados Unidos e o Brasil, entre a Europa e o Brasil, por conta dos seus negócios e também do seu lazer. Então, o presidente do Country Club teve a delicadeza de fechar o clube. O do Clube Curitibano também. Eu quero agradecer
ao Joaquim Miró e ao Gustavo Milani a boa medida. Quero recomendar aos condomínios que têm áreas comuns que também procurem restringir o uso de saunas, de lugares de congraçamento. Agora, não quer dizer que as pessoas não possam andar na rua, ir ao parque, tomar sol, fazer exercícios individuais. Isso só se houver uma medida de transmissão, um momento de transmissão comunitária terrível, daí teremos que tomar as medidas. Mas tudo, essa moça tranquila, que é a doutora Marion, ela é que está me orientando. Ela, o doutor Alcides Oliveira e a Márcia Sulac. E nós estamos ligados no secretário Beto Preto e no ministro Mandetta para fazermos tudo junto. Coordenado, né? Vamos falar sobre o álcool, que é um outro problema. O senhor mesmo está dizendo que até nos armazéns está restringindo a entrada para tomar cuidado. Todo mundo vai comprar, mas tem uma fila lá na frente. Thaís Camargo está, neste momento, na Secretaria da Justiça aqui do Estado do Paraná, onde está lá Neila Prevô, também a Cláudia Silvano. E esse negócio do álcool, dona Thaís Camargo? Essa palhaçada de gente cobrando 40, 50 reais num potinho de álcool. O que é que o PROCON vai fazer? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rivaroli, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, agora o PROCON tem autoridade aí para fazer blitz nas farmácias para ver esse abuso de preço. A gente está aqui com a Cláudia Silvano, que vai nos explicar como é que vai acontecer essa blitz nas farmácias. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Já por determinação do secretário Neila Prevô, nós estamos atendendo o consumidor e dentro desse atendimento que está sendo realizado, nós temos várias denúncias já cadastradas e encaminhadas e também faremos blitz para identificar abuso em relação ao preço do álcool gel, máscara, porque estamos recebendo informações que isso está acontecendo de forma sistemática por alguns fornecedores. O que é o preço abusivo? Então, como é que nós vamos identificar? Nós vamos, a partir da comparação de quanto era vendido antes esse produto e quando está sendo vendido agora, é que nós vamos identificar a abusividade. Lembrando que o fornecedor que infringir as regras do Código do Consumidor está sujeito, entre outras sanções, a multas que variam de 600 a 8 milhões de reais. O que o consumidor pode fazer? Ele pode denunciar, nós temos um canal online para denúncias, né? Está no site do PROCON Paraná, é muito fácil, muito simples. O consumidor tem que nos informar o local, né? Enfim, o endereço completo do estabelecimento para que a gente possa, então, encaminhar a denúncia. Bom, entre as medidas que foram anunciadas agora pela manhã, né, pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, está justamente aí o cancelamento do atendimento presencial no PROCON. Como é que vai funcionar, Cláudia? Bom, nós vamos continuar atendendo o consumidor normalmente através da plataforma consumidor.gov.br e também no nosso site há um outro link que se chama Faça aqui sua reclamação, onde o consumidor pode reclamar. É importante frisar que prioritariamente, as reclamações devem ser encaminhadas pela plataforma consumidor.gov.br. Se eventualmente não houver a empresa contra a qual o consumidor precisa reclamar não estiver na plataforma, são mais de 650 empresas, né? Os grandes ofensores estão, operadora de telefonia, banco, TV por assinatura, enfim, é uma infinidade de empresas. Se eventualmente não estiver, o consumidor vai encaminhar, então, através do Faça Aqui a Sua Reclamação, cujo link está disponível no site do PROCON Paraná. O consumidor também pode entrar em contato pelo telefone? Sim, pelo telefone 0800 41 15 12 e 3223 15 12, que são os nossos telefones de atendimento. Por hora, estão suspensos apenas o atendimento pessoal, as audiências e agendamentos, mas o consumidor continua, por determinação do secretário Neila Prevô, sendo atendido normalmente, inclusive a plataforma consumidor.gov.br funciona 24/7. Domingo, precisa fazer uma reclamação, usa a plataforma. Dia de semana, meia-noite, precisa fazer, usa a plataforma. Tá certo, Cláudia, muito obrigada. Rivaroli, voltamos ao estúdio. Obrigado, Thaís. Prefeito, contra esses empresários espertinhos que se aproveitam de uma situação dessa para vender álcool a 40, 50 reais. A prefeitura estuda alguma coisa? Eu quero felicitar a nossa defensora do consumidor, a Cláudia Silvano, pelas suas medidas. E cumprimentá-la, foi objeto da minha conversa ontem à noite com o governador Ratinho Júnior, exatamente esses abusos. E é muito bom que eles façam o que precisam fazer e com rapidez. Defender os consumidores.
Da minha parte, eu estou conversando com a universidade, mais especificamente com a minha escola de engenharia, com a minha universidade, que é a Universidade Federal do Paraná, que é a mais antiga do Brasil, para ver a possibilidade de nós fabricarmos álcool gel para distribuição gratuita para a população. Isso para já. Até para abaixar o preço e diminuir a volúpia. Em tempo de doença, de coronavírus, como já houve em tempo de cólera, em tempo da antiga peste medieval, sempre há essa gente maligna que tenta lucrar com a tragédia. Nas guerras também isso acontece, todo mundo que viu cinema sabe tudo o que acontece em tempos de peste, de dor, de sofrimento, que é gente que quer criar carestia. Caristia. É um dos cavaleiros do Apocalipse. Exatamente isso. Nós vamos em cima deles porque não há motivo para gerar caristia e não há motivo para ganhar com a necessidade básica de saúde do povo. Bom, vamos lá, o povo está perguntando, prefeito, e o senhor está aqui para responder. Prefeito, nosso Paraná está preparado para enfrentar esse vírus? O SUS, que é o mais procurado nesse período, está com os profissionais o suficiente para tudo que está por vir por aí? Claro, olhando para Curitiba, a gente ainda tem um problema. UPAs como a Boa Vista, como lá no Fazendinha, que pegam uma região metropolitana que desemboca aqui. Estamos prontos para isso, prefeito? A UPA da Boa Vista melhorou um pouco, porque a Beth agora está abrindo a UPA de Colombo, que estava fechada durante todo o governo. Vai abrir. A ideia é que quem é idoso ou quem está em risco não vá para a UPA. Telefone para 33509000. Uma bancada de médicos está atendendo as pessoas. Está havendo tempo de espera, porque o Brasil inteiro está ligando para essa bancada. Nós estamos estudando a possibilidade de criar uma restrição para que apenas os chamados de Curitiba, ou do 41, da grande Curitiba, caiam na nossa mesa de telefonia. Já mandei fazer isso hoje de manhã. Fiquei até muito brabo que não tivessem pensado nisso. Mas entendam, é uma coisa que nunca aconteceu. Então, aos poucos, nós vamos aperfeiçoando o atendimento para a população. Nós estamos mais ou menos como os pilotos das caravelas. Nós navegamos no mapa que nós vamos fazendo. Quando eles saíram de Portugal em direção ao Brasil, não sabiam o que iam encontrar. Então, navegavam no mapa que faziam. Nós estamos, aos poucos, construindo ajustando as soluções, e se nós errarmos em alguma coisa, no outro dia corrigimos, e depois teremos feito um pouco de cada vez, e no fim teremos feito o que antes parecia impossível. Há um outro telefone, 99876-2903, de WhatsApp, para com o dedinho você esclarecer suas dúvidas sem incomodar o sistema de médicos, que é para atender quem está com sintomas. Agora, não vão me ligar para os médicos da prefeitura para perguntar de pressão, de crise de rim, de pedra no rim, tem que falar do assunto específico, senão eles desligam o telefone. Agora, prefeito, nós temos o número de médicos suficiente para atender aqui em Curitiba? O senhor estuda parcerias com os hospitais particulares? O que vai ser feito se a demanda aumentar, que o próprio Mendetta fala? É para os próximos 60, 90 dias que a coisa complica. Eu não estudo parceria, eu tenho parceria. Eu, ano passado, pus 2 bilhões e 100 milhões de reais na saúde. Eu tenho convênio com os 40 hospitais da cidade. Eu me dou com todos os grandes médicos, são todos meus amigos pessoais. Eu percebo em pessoas como o Dr. João Vítola, do Instituto Quanta, como o Dr. José Álvaro Carneiro, do Pequeno Príncipe, como o Dr. Milani, do Hospital Caron. Eu percebo gente muito interessada em fazer o bem e em somar com o nosso sistema de saúde. O Dr. Charles London, do Hospital São Vicente, fala todo dia comigo, ele foi do nosso sistema de saúde antigo. Então, a nossa relação com as pessoas é a maior e a melhor possível.
Está todo mundo ligado, está todo mundo antenado, o SUS curitibano é forte. Eu mandei contratar via FEAES mais 50 médicos e mais 428 profissionais de saúde. E eu tenho recursos para contratar até, se for preciso, outros 100 e poucos. Tá? Eu já aumentei a despesa de saúde nesse mês de crise em 2,5 milhões com essas medidas, por mês a mais. Sim. Mas nós vamos fazer isso. Dizem que eu só faço asfalto, cada quilômetro de asfalto custa perto de R$1 milhão. Eu posso ir deixando de fazer asfalto, daí vocês vão me desculpar, e pondo o dinheiro na saúde. A vida vai ser prioritariamente protegida e defendida. A minha cabeça não é só asfalto. Eu sou o Rafael de Curitiba. O meu coração é profundamente humanitário. E nós estamos ligados, Margarita e eu, na ideia de fazer essa cidade superar essa crise. Vai ter vacinação drive-thru, que nem McDonald's. Como é que funciona isso aí, prefeito? O velho no carro, o idoso. Vovô e vovó no carro, filhinho guiando. E a enfermeira, que nem frade capuchinho, de chapéu, vacinando. O senhor vai escolher os pontos da cidade ainda? Vamos ter 10 pontos da cidade, como na bênção da Igreja das Mercês, os carros vão passar e as pessoas vão ser vacinadas sem contato com a sala de espera do posto de saúde, a unidade, sem ter que se deslocar. Os que não tiverem automóvel serão atendidos em amplos recintos arejados, nas ruas de cidadania, no Memorial de Curitiba, nas quadras cobertas das escolas, de maneira que a vacinação contra H1N1 se faça em pleno êxito, como uma grande celebração da saúde curitibana e festa de saúde para o aniversário de Curitiba. Bom, vamos lá com o Thiago Silva. O Thiago Silva está na rodoferroviária aqui de Curitiba, vai conversar com a gente agora. Tem telespectador com dúvida e querendo perguntar para o prefeito. Vai, Thiago. Pois é, Riva, a gente está percorrendo Curitiba, né, nesta quarta-feira, e a gente passou agora há pouco ali pela região da Visconde de Guarapuava, trânsito bastante tranquilo, né? A gente vê uma característica diferente da cidade nesse período. E aí tem muita dúvida. Por exemplo, aqui na rodoferroviária já vi gente passando de máscara, aqui circulam várias pessoas que chegam de fora. O Luiz Carlos é taxista há quanto tempo, Luiz? 35 anos. 35 anos. E aí acaba pegando gente de todo o Brasil. Isso mesmo, todo o Brasil. O pessoal chegando em Curitiba o tempo todo. Isso. E eles têm muitas dúvidas. Por exemplo, quando pegam um passageiro com suspeita de gripe, com suspeita de coronavírus, como é que tem que proceder? Como é que a categoria tem que agir, né, Sr. Luiz? Nós queríamos saber como é que nós temos que agir, se a categoria vai parar e como é que é sobre os nossos autor que tem que pagar a nossa despesa, né? Se vai ser liberado para nós não precisar pagar por enquanto, né? Então são várias dúvidas para o prefeito. A situação dos taxistas que não tem serviço, quando chega a gente de fora com suspeita de gripe, né, com suspeita do coronavírus, como é que tem que proceder? Se leva para uma unidade de saúde, se não leva, é a pergunta aqui dos taxistas da rodoferroviária de Curitiba para o prefeito Rafael Greca. Prefeito, emendando essa pergunta aqui do nosso amigo taxista, o senhor pretende restringir a chegada de ônibus de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro? Aqui, por exemplo, como pergunta esses taxistas, se parar, vai ter a outorga, não vai precisar pagar? Como é que vai funcionar? Primeiro, não vai parar. O senhor abra a janela, deixe bem aberto o carro, use álcool gel, ofereça álcool gel para o seu passageiro e, pelo amor de Deus, não vá me roubar o passageiro, né? Se ele pediu para ir numa casa, você deixa ele no destino. Não está escrito que taxista tenha que sequestrar passageiro porque ele espirrou dentro do carro. Pode até mandar descer do carro se sentir seguro, mas sequestrar a pessoa não pode. A liberdade individual de ir e vir ainda está assegurada. A rodoferroviária é um lugar onde nós redobramos os cuidados de higiene, os banheiros estão sendo lavados periodicamente com água sanitária, os elevadores estão sendo higienizados, os corrimões estão sendo higienizados. Eu não sei se tenho esse poder de proibir a entrada de gente em Curitiba. Eu não quero me transformar num tirano em tempo de doença. Não quero isso.
nós vamos manter a normalidade com urbanidade e civilidade. Se nós chegarmos numa situação absurda, nós daremos medidas de compensação dentro da nossa possibilidade. Eu estou estudando um pacote econômico para soltar perto de 300 milhões de reais na economia da cidade no próximo mês. Por exemplo, até antecipar, quem sabe, o pagamento do 13º salário dos funcionários da prefeitura, para com isso melhorar o comércio e favorecer a economia da cidade. Eu também tenho uma responsabilidade de não matar a cidade completamente, porque não se esqueçam, quem é que paga a saúde? É a arrecadação. Se nós destruirmos a cidade, vai ter um dia que nós não vamos poder pagar as contas da saúde. Muito bem, prefeito. Igreja, vamos lá, o povo quer saber isso, se pode frequentar ou não. Põe a pergunta no telão aqui pra gente, do nosso WhatsApp. Alexandre Santos, prefeito, podemos ir à igreja? Podemos ir à igreja ou não podemos? Essa é a pergunta que vem pelo WhatsApp. É melhor colocar Deus no coração quem é idoso. Idoso não deve ir à igreja. Estou pedindo ao padre Reginaldo e ao Conselho de Pastores de Curitiba, e já conversei com o arcebispo de Curitiba, para nós prepararmos uma Páscoa onde haverá criatividade das celebrações ao ar livre, com as pessoas distanciadas entre si. Agora, para os idosos, a restrição e a recomendação é que não vão à igreja. Toda senhora de idade católica tem o seu rosário, reze em casa. As evangélicas e as católicas têm a Bíblia. Procurem a consolação da palavra de Deus em casa. Os grupos de oração, cada pastor tem a sua responsabilidade, tenham a inteligência de fazê-lo ao ar livre ou em lugares ventilados, sem aglomeração. Os abraços e os atos de comunhão sejam feitos de maneira espiritual, não com o toque entre as pessoas. Agora, por favor, não se perca a fé. Agora, prefeito, crianças, muitas crianças que vão para a rede pública de ensino, elas vão também com o objetivo de se alimentar. É a única refeição equilibrada que muitas têm. Como o senhor vai trabalhar com isso? Como é que vai funcionar esse kit? O pai e a mãe solicitam como? Como é que vai ser? Bom, primeiro houve a pressão para fechar a escola. Fechei. No dia seguinte, começaram a me fustigar. Onde é que vão comer? Vou pensar hoje de tarde. Chamei a secretária de Educação, o Comitê de Saúde e o secretário de Abastecimento. E como eu não desliguei completamente as escolas até segunda-feira teremos uma solução recomendada pelos infectologistas, certo? Vamos tentar dar às crianças o mesmo atendimento de sempre. Agora, reabrir a escola para elas irem comer todas juntas, daí não tem sentido. Daí é melhor dar aula. Sim. Tá? Então, nós vamos pensar isso hoje de tarde. Bom, esses números que você está vendo aqui embaixo na nossa tela são os números para você tirar qualquer dúvida sobre o coronavírus aqui em Curitiba. No nosso YouTube, muita gente perguntando, prefeito, e aqui é uma pergunta que é dura, mas ela tem que ser feita. Quando o senhor vai... A pergunta é essa das pessoas. Quando o senhor vai tomar a atitude de restringir shoppings e comércio? O senhor pretende fazer isso? Por enquanto, ainda não. Se houver transmissão comunitária, vou ouvir o Conselho de Técnica e Ética Médica. Fechar completamente a cidade significa desligar a arrecadação. Daí eu pergunto para essa mesma criatura que quer que eu feche tudo, tá? Quem vai pagar a conta da saúde se nós não tivermos arrecadação? Nós não temos mina de ouro em Curitiba. Já tivemos o Ribeirão das Pedras, em 1640, onde se garimpava ouro. Não temos mais. Agora, prefeito, agora o Rio Atuba não tem mais ouro. Não tem como. Prefeito, me diz uma coisa. Como é que estão as farmácias das UPAs para os remédios, para aqueles que precisarem, que não têm condições, que dependem desse remédio público? Isso tudo está em dia? Está tudo em dia, com grande estoque. Temos 116 medicamentos da farmácia curitibana que eu inventei na minha outra gestão
gratuitos e acessíveis para a população. A delicadeza desse tempo terrível é que nós estamos levando os remédios para os pacientes crônicos de idade e de risco em casa. Não precisa vir buscar. Nós vamos, com as equipes de cada distrito sanitário, entregar em casa. Os testes para o coronavírus, os grandes laboratórios particulares aqui, esses testes acabaram. No sistema público, esses testes estão à disposição? O SUS está fornecendo? Como é que está isso, prefeito? O problema do mercado não me diz respeito, eu não quero ganhar dinheiro com isso, então não tenho nada a ver com isso. Os testes na rede pública estão dentro dos critérios de técnica e ética médica, facultados a quem realmente precisa, através do competente laboratório central do estado do Paraná, que está fazendo os exames. Você imaginou um dia, prefeito, no seu segundo mandato na prefeitura de Curitiba, que um dia tivesse que tomar essas atitudes duras em cima da própria cidade? Qual é a sensação que o senhor tem com tudo isso, prefeito? Eu tenho a sensação da responsabilidade, a minha obrigação de fazer tudo o que for necessário, de projetar o pior para agir e construir o melhor. Eu tomo essa cruz sobre os meus ombros para ajudar os curitibanos a passarmos esse tempo ruim. Mas virá o dia seguinte, um novo dia vai nascer. Nós teremos uma Páscoa e essa Páscoa há de ser um tempo bom de saúde e tranquilidade. Vamos enfrentar isso com o ânimo dos filhos de Deus, com a vontade de fazer direito. Vamos fazer um pouquinho de cada vez, cada um faça a sua parte, ninguém espalhe o mal, ninguém dissemine informações malignas, os jornalistas tenham a responsabilidade de checar cada uma das informações, os digital influencers tenham a responsabilidade de serem corretos na internet. E nós médicos, os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os nossos funcionários de limpeza pública, a nossa prefeitura, nós continuaremos lavando, varrendo, limpando, iluminando, trabalhando para que Curitiba supere o momento ruim e se afirme entre todas as cidades do Brasil como a que deu a resposta mais positiva para a crise do coronavírus. Eu quero convocar o orgulho dos piás curitibanos, das mocinhas da cidade. Vamos fazer Curitiba a melhor cidade do Brasil, quiçá do mundo, no enfrentamento da crise. Eu conto com cada um de vocês. Por quanto tempo a cidade aguenta essas medidas, prefeito? Por todo o tempo que for necessário, até que a doença seja debelada. Bom, em tempos complicados, onde está todo mundo com medo, não é motivo para pânico, mas é motivo para preocupação e prevenção. Tem gente brincando com esse assunto e teve gente que foi parar na cadeia. Um homem foi preso, suspeito de organizar um evento criado aí nas redes sociais, e a ideia dele era espalhar o vírus. Disse que foi uma brincadeira. Será? Foi no ar. As ruas do centro histórico de Curitiba praticamente vazias nesta quarta-feira. O coronavírus mudou a rotina da população e até da polícia. Após receber uma denúncia anônima, a polícia conduziu este homem de 24 anos até a delegacia. Ele é acusado de promover uma infração sanitária. Ele usou as redes sociais para promover um encontro. Em uma página na internet, ele escreve: lotar o largo para pegar corona e eliminar a humanidade. Ele compartilhava uma mensagem de que ele queria reunir pessoas para que eles trocassem anticorpos e assim várias pessoas pudessem ser contagiadas e eliminar várias pessoas que estão fazendo peso no mundo, que poderiam ser eliminadas. Essa é a fala dele naquela página da internet. Foram 5 postagens nas redes sociais até a polícia identificá-lo. Ele foi levado à delegacia e teve que prestar depoimento. Ele vai responder pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que é uma infração de medida
sanitária preventiva, que é uma pena de 1 mês a 1 ano. O responsável pela página, após prestar depoimento de quase 1 hora, deixou a delegacia e disse que tudo foi uma brincadeira. Trabalho com stand-up, com comédia, foi uma brincadeira, foi uma piada. E obviamente que ninguém tem como acreditar numa coisa dessa, porque era uma coisa totalmente ridícula, né? Então, eu peço desculpa, obviamente que eu estou preocupado com a situação. Minha mãe trabalha na área de saúde, eu tenho família, então, obviamente foi uma piada. As pessoas que realmente estavam à minha volta sabiam que era uma piada, só que acabou tendo uma repercussão que eu não esperava e não passou de uma piada. As pessoas que compartilharam ou curtiram a página também deverão prestar depoimento. Aqui na delegacia ele diz que é uma brincadeira, mas nós não podemos duvidar. Então será investigado, ele inclusive as pessoas que confirmaram a presença nesse evento. Possivelmente pretendemos saber se ele tem ou não esse vírus, se ele passou, se ele viajou para fora do país, se ele teve contato com alguém. Inclusive ele estava em férias do emprego dele, então teve tempo para pensar besteira, né? E fazer esse tipo ter uma atitude dessa, que não será tolerada pela Polícia Civil. O secretário de Ordem Social de Curitiba, Guilherme Rangel, disse que esse tipo de conduta não será permitida. A gente está se esforçando muito, o Brasil inteiro se esforçando muito para garantir a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. Daí uma conduta dessa totalmente reprovável, né? Além de crime, até uma conduta imoral mesmo. Então a gente está lutando para garantir o bem-estar das pessoas de bem. A gente pede para que a população também denuncie. Caso tenha ciência de alguma situação dessa, seja brincadeira ou não, a gente não pode menosprezar. Então, que denuncie para o telefone da Guarda Municipal 153 ou da Polícia Militar 190, também disse denúncia 181. Apesar do caso ter sido esclarecido, a Guarda Municipal disse que o patrulhamento será reforçado no centro histórico e que não vai permitir esse tipo de aglomeração. A gente vai reforçar para evitar a aglomeração de pessoas, a gente tem um decreto do governador, também do prefeito. Então, e além disso, evitar que condutas lastimáveis como essa sejam praticadas. Né? Não tem cabimento uma pessoa tentar propagar um vírus, divulgar, disseminar esse vírus, né? Ainda que ele possa não ter, mas fazer uma campanha nesse sentido é algo absurdo. Não são tempos para essas coisas, nós temos que nos precaver, todos tomar cuidado, estamos passando por tempos difíceis, vai passar isso. Mas não é tempo para brincadeira. Então a polícia está levando a sério o nosso trabalho, ele vai ser responsabilizado e que fique o recado para os demais, que não façam gracinhas em internet, em WhatsApp, que serão descobertos e serão responsabilizados. O recado é para você que está com dívida de financiamento do seu carro, as parcelas estão atrasadas, o banco está te ligando, vai dar busca e apreensão, tua vida está um inferno, calma. O Guilherme da Solucionador tem um recado que vai te ajudar, confira. Hoje eu quero falar com você que está sofrendo com o seu financiamento de veículo. Ele está em dia ou até mesmo em atraso? Então calma, não se desespere. O Solucionador é a maior assessoria do Paraná. Nós negociamos e reduzimos em até 70% a dívida do seu financiamento de veículo. Então, para comprovar isso, eu trouxe mais um caso de sucesso aqui do Solucionador. O caso do Carlos, o nosso cliente, ele tinha uma dívida com o banco de R$ 9.700. Conseguiu uma redução para R$ 4.116, é isso mesmo, R$ 4.116. Está aqui a assinatura do Carlos, está aqui a redução, 57,8%, 57,8%. Só quem consegue isso, a maior assessoria do Paraná. Como que o Carlos conseguiu essa redução e como que você também vai conseguir? É muito simples, basta mandar um joinha agora mesmo no 419-9108-0444, tira uma foto minha correndo aí da tela, 419-9108-0444, manda um joinha agora mesmo, nós vamos te dar uma análise gratuita e o seu contrato vai ser garantido. Então atenção, a análise é gratuita e o contrato é garantido. É isso, manda um joinha então para o 99108-0444. O endereço do Solucionador fica ali na Avenida Cândido de Abreu, 526, sala 307, bloco B. A solução para você é o Solucionador. Gente, deixa eu voltar aqui para a entrevista com o prefeito Rafael Greca, que já está um tempão aqui com a gente, quase 1 hora conversando. Prefeito. Estou com muita vontade de dizer que esse coió aí que apareceu preso, graças a Deus, é um caso típico de mente desocupada que vira oficina do diabo. Mente vazia, a cabeça do diabo, né? Ele soma a perversidade com a irresponsabilidade. Se depender da prefeitura, será processado com toda a força que a lei nos permitir em defesa
de toda a sociedade em defesa social. Que isso, uma brincadeira que não se faz. Pelo amor de Deus, é um E momento não sei que tá por todo que mundo essa gente odeia o Largo da Ordem, odeiam a beleza, odeiam a história, odeiam as flores, odeiam a preservação, odeiam o rosto limpo da cidade, limpo e iluminado da cidade, odeiam porque são gente do mal. Prefeito. Porque quem é do bem gosta do rosto da cidade luminoso, limpo, florido e bem usado. Largo da Ordem está assim nos últimos tempos, né? Não tá. Um lugar Não agradável. tá porque eu vivo lá, vou à missa lá, vou ao memorial. O Largo da Ordem é o lugar de todos os que amam Curitiba. Não é o lugar do mal. Não é o lugar do mal. É o lugar da Igreja de São Francisco, da Igreja de Nossa Senhora da Luz, da Igreja Luterana, da Igreja Presbiteriana, do lindo Belvedere, do magnífico Memorial, da Sociedade Garibaldi, do Clube Concórdia, dos mais deliciosos restaurantes. O Largo da Ordem é o que nós temos de melhor. E essa gente maligna há de ser esmagada por nós se nós formos todos juntos, com amor no coração, pro Largo da Ordem. Isso, Nunca mais diga isso, Não, o Largo da Ordem tá ruim. Não, tá ruim, eu não tá falei, bem. eu não falei ruim. Eu concordo que é luminoso e bonito, mas tem gente usando pro mal. O senhor não deixou eu terminar a frase e fez o discurso. Calma, estamos imbuídos da mesma coisa, Eu não fazer estou o bem pra brigando com Curitiba. você. Eu estou dizendo do meu grande amor pelo Largo da Ordem e pela Que todos nossa temos, amada Curitiba, claro. que eu reconheço em você também. É uma bela de uma cidade. Peço desculpas e o se eu Largo... não me fiz entender. Não, eu ia dizer que era bonito. É bonito, mas tem gente usando pro mal, tem que limpar essa turma. Prefeito, tem muita gente perguntando sobre o calendário escolar. Ó. Como será a programação? Agora, vamos falar da programação cultural primeiro. Como será isso? Projeto de ruas da cidadania, teatro, parque, praça, continua ou para? Tudo já foi suspenso, tudo que diz respeito à cultura, todos os concertos, todos os teatros, o Festival de Teatro Particular foi suspenso, a Capela Santa Maria está fechada, o memorial não vai mais abrir, a não ser para atos de saúde pública, talvez a gente faça vacinação lá. Eu desliguei toda a parte que envolva aglomeração de pessoas. Os nossos funcionários de cultura estão estudando trabalhar na produção de conteúdos que, veiculados pela internet, consolem as pessoas. Talvez a gente consiga ainda fazer música no passeio público, ao ar livre. Nós estamos estudando isso com os infectologistas, mas ainda não tive tempo. Os equipamentos culturais das ruas de cidadania também estão desligados, os liceus de ofício estão desligados, os clubes da gente estão fechados, os grupos de terceira idade estão todos fechados. A nossa ideia é evitar aglomerações. Tudo bem. Prefeito, educação. Nós vamos parar pelo menos até o fim do mês, isso já está muito claro, até mais um pouco, né? As escolas municipais param até mais um pouco ali perto da Páscoa. Isso vai ser reposto depois? Já está organizado com a Secretaria de Educação? Se for só até a Páscoa, não tem necessidade de mexer no calendário escolar, porque eu só antecipei as férias de julho. Depois da Páscoa, se tiver necessidade de avançar, nós vamos estender o ano letivo para o ano de 2021. O senhor, se tiver que tomar medidas mais drásticas, vai fazer isso? Vou fazer tudo o que for necessário para preservar a vida. A vacinação. Muita gente falando da vacinação do H1N1 drive-thru. O senhor já explicou. Mas há a possibilidade de mandar médicos nas casas das pessoas, aquelas mais velhas que não podem sair? Não há. Os idosos terão que vir nos postos de vacinação e quem tem um automóvel ou pega um Uber ou um táxi e vai para a fila drive-thru. Vai durar uma semana inteira a vacinação. Me corrijam se eu estiver errado, é de 23 até o 28. Isso. Acho que de 23 a 28. A programação original é essa. Tá. E daí haverá a possibilidade, o drive-thru é o que há de melhor, tá? Eu não posso tirar os médicos da atenção necessária à pandemia e à atenção básica de saúde para servir quem fez a pergunta. Agora, prefeito, nas UPAs em si, principalmente nessas maiores, que é uma pergunta que volta para a gente aqui,
como está essa programação? Há pessoas que mandaram vídeos para a gente aqui com atendimento sendo feito, em alguns casos, até do lado de fora da UPA para evitar essas aglomerações. Isso está acontecendo? É uma recomendação? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Procurar o ar livre é sempre uma recomendação. As UPAs são para urgência e emergência. Mesmo não havendo coronavírus, já é falta de educação ir na UPA se não for para urgência nem emergência. Agora, o povo já está suficientemente esclarecido para saber que quando ganha a pulseirinha de urgência e de emergência é que tem que estar na UPA e é imediatamente atendido. Eu esperei 3 horas. Esperou porque não era para ir na UPA, é para ir na unidade básica de saúde, que tem 111 na cidade, tem um aplicativo para marcar o atendimento e o agendamento e não tem motivo para ir na UPA. Querer ser mais esperto que a esperteza. Ou é desinformação ou é má fé. Por favor, não vão na UPA sem necessidade. Se tiverem necessidade, vão imediatamente. Agora, sem necessidade, não vão na UPA para permitirem que o sistema de saúde flua, porque a crise não é só de infecção individual. Ontem o ministro Mandetta até me disse isso. A crise é ameaçadora de colapso no sistema de saúde. A turma que aposta no mal quer ver o sistema de saúde não funcionando. Agora, se o sistema de saúde funcionar bem, todos os médicos terão o rosto bom da doutora Marion Birger, que vocês viram agora há pouco, e todos ficaremos tranquilos, e todos serão protegidos, e Curitiba será salva. Agora, qual é a recomendação, então? A partir de que momento buscar uma UBS, uma unidade básica de saúde, prefeito? É o momento da febre? Quando a prefeitura está recomendando buscar uma UBS? A unidade básica de saúde pode buscar todo dia, não tem problema nenhum. Dentro do que surge. Surgiu uma dor de dente, surgiu uma pontada, surgiu um espirro, uma tosse, uma desregulamentação no funcionamento do corpo. Vá para a unidade básica de saúde. Para a UPA só vá em urgência e emergência, quando houver medo de morte, risco de morte. Bom, conversar com a nossa equipe aqui, assim que a Marion Burger estiver posicionada com a gente de novo, pode trazer para a gente conversar, que é fundamental ela aparecer de novo aqui, porque muita dúvida surge até de sintoma. As nossas equipes estão pelas ruas com o Tiago Silva, nós estamos com a Thaís Camargo, estamos com a Thaís Travensoli e está aberto também para você o nosso WhatsApp a qualquer momento para que você venha e converse aqui com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que está falando das atitudes que a cidade tem tomado para conter essa epidemia. Hoje, uma das cidades aqui do nosso estado, a expressão que foi usada, prefeito, nós vamos isolar o nosso município, que foi a única coisa que serviu. O senhor pretende fazer isso em algum momento? Acredita-se que pode-se chegar nessa situação, prefeito? Não tenho essa visão, não tenho essa visão catastrófica, não tenho no meu espírito esse pessimismo doentio. Nós não temos ainda transmissão comunitária, nenhum dos nossos doentes foi para o hospital ainda, estão todos em casa. Em quarentena, em casa? São 7 casos. No dia 20, são 9, então 9. No dia 25 de março, 5, se Deus quiser, vão ser liberados da doença. Daí vão ser de novo 4, ou vão ser outros que vão surgir. Nós vamos enfrentar cada dificuldade de uma vez, sem esse pânico que me parece até um pouco irresponsável nos lábios de um administrador público. Se necessário for, as pessoas irem para leitos de UTI, buscar a ventilação mecânica, que são os casos mais graves, como aconteceu em São Paulo com aquele senhor de 62 anos. Veja, nós temos leitos suficientes hoje? Nós temos 350 leitos de UTI que foram ampliados ao longo da minha gestão. Eu ampliei a maior do que eu tinha prometido na campanha. E nós temos outros 40 leitos exclusivos, serão 390 leitos já reservados. Nós temos respiradores para todos esses leitos, mas ontem o ministro Mandetta me pediu que fale com os hospitais se tiverem respiradores velhos, mecânicos, no almoxarifado,
que mandem revisar e preparem também esses respiradores, porque eles também funcionam, aquele respirador que faz a mão e com pedal, também funcionam e podem ser úteis. Eu acho que nós não vamos chegar a isso. Tomara, né? Esse é um pedido de todos nós e a fé que isso não vai chegar. Vamos lá. Idosos, considerando a realidade de muitos idosos que vivem sozinhos, dependem de si próprios para os afazeres diários, a Prefeitura pensa em emitir alguma forma de decreto, procedimento ou orientação de atendimento aos idosos em estabelecimentos comerciais? Tem muito idoso que vive sozinho, prefeito. O que fazer com esse pessoal? A orientação é que o voluntariado se dirija a eles, que eles também procurem o contato com alguém para solicitar ajuda. Se são de grupos de convivência, liguem para os responsáveis para ver quais são as suas necessidades. Não acredito que em Curitiba exista essa situação catastrófica de abandono de idosos, mas nós faremos o possível para servir a todas as pessoas sem assumir compromissos que não vamos cumprir. Pergunta do Pedro, que veio aí para a gente. Agora, prefeito, quero convidar o senhor para assistir essa reportagem que nós preparamos, falando, claro, da pandemia do coronavírus, está mexendo com o mundo todo e mexeu também com a nossa cidade. Tem muita gente mudando a rotina. É empregado trabalhando em casa, é evento que já foi cancelado. Aqui em Curitiba não pode ter evento com mais de 200 pessoas. Os alvarás vão ser cassados, por exemplo. Bom, como que a gente vai se adaptar a esses novos tempos de novas doenças e de um novo jeito de conviver? Vamos ver a reportagem. Põe no ar. No momento de fé, igreja vazia. A tradicional novena está sendo gravada para que os fiéis possam acompanhar pela internet. Agora vai ser assim na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória. As novenas foram suspensas por tempo indeterminado. O medo da doença tem feito muita gente mudar a rotina e os hábitos. Nos terminais de ônibus, passageiros recorrendo ao álcool em gel antes do embarque. Biblioteca pública aberta apenas para devolução de livros. Estação Tubo, no centro de Curitiba, que ficava lotada em horário de pico, agora vazia. E nos supermercados, então, limpeza dos carrinhos ainda mais rigorosa. Prevenção que também afeta a rotina nas empresas. Nesta semana, a Ana Clara está trabalhando num ambiente totalmente diferente do que ela está acostumada. A sala de casa virou escritório para a arquiteta. Muda bastante, muda o cenário, muda os horários um pouquinho. Ver outras pessoas trabalhando também faz bastante diferença, né? Você vê outra pessoa trabalhando te estimula a trabalhar mais. A arquiteta é uma das primeiras da lista de funcionários da empresa que entraram para o home office. Nos próximos dias, todos os funcionários devem trabalhar em casa. São mais de 100 pessoas, todas numa nova rotina. Tudo pela prevenção. A gente tem que se acostumar, é um vírus que contamina bastante. Então, acho que é o certo a gente estar em casa mesmo. A rotina de nós, jornalistas, também precisa mudar com a pandemia de coronavírus. Esse microfone que eu estou usando, por exemplo, precisa ser higienizado antes e depois de cada entrevista ou momento em que eu vou utilizá-lo. Agora, eu vou fazer a limpeza com álcool e aí depois a gente vai seguir para a próxima entrevista. Higiene feita, é hora de conversarmos com esse advogado especialista em direito trabalhista. O momento é de home office, mas ele lembra que nem todos os trabalhadores poderão entrar neste sistema. Nós temos um empregado que limpa o local de trabalho. O que ele vai fazer no home office? Não tem o que fazer. Então, essa pessoa, ela pode ser colocada numa outra situação. O que nós temos? Nós temos possibilidade na Constituição, em legislação nacional, de redução de carga horária, com redução de salário, claro que sempre com o sindicato de empregados ligados a ele, assinando um documento que é o Acordo Coletivo de Trabalho nesse sentido. Um exemplo que eu gostaria até de citar é trabalhador em frigorífico, né? Ele está num ambiente frio, ele está num ambiente fechado, e o que vai acontecer? A tendência desses empregadores é tomarem uma cautela maior. Por quê? Porque essas pessoas, num local resfriado, ele pode ter um risco muito maior de contrair a doença. Nós temos que ter cautela,
Não podemos nos desesperar. Existem mecanismos para esse fim e eu indico para todos os empregadores que estão passando por situações traumáticas para que entrem em contato com a sua assessoria jurídica ou procurem um advogado trabalhista para que ele encontre a saída sem gerar mais um problema para toda a sociedade, porque a pessoa desempregada ela não vai consumir, ela vai gerar mais desemprego e isso é um círculo vicioso que nós não podemos entrar. O medo do coronavírus também está afastando os doadores de sangue. No MPAR, as cadeiras estão distantes para evitar aglomeração, mas também estão vazias. O número de doações já caiu pela metade. Nós estamos tendo uma queda de 50% nas nossas doações. A gente fica muito alarmado com isso, porque isso impacta diretamente na nossa produção de plaquetas. Nós estamos numa epidemia de dengue e uma pandemia na Covid-19. Então, isso faz com que o nosso estoque efetivamente baixe muito e a gente tenha uma saída de sangue ou de plaquetas muito grande. Em uma das poucas cadeiras ocupadas, encontramos o Daniel, que sabe o quanto é importante não parar com as doações. Eu vim de aplicativo, é mais seguro, melhor que ônibus. É barato, R$7, é fácil de vir. Qualquer pessoa pode vir. Não é muito meu hábito de doar sangue, mas hoje falaram que precisava na TV mesmo. E eu acabei vindo hoje. Nós estamos disponibilizando e atualizando todos os nossos endereços da Hemorrede do Paraná inteiro para que os doadores liguem e verifiquem se já tem um acúmulo de pessoas, se não tem, para a gente evitar aglomerações de pessoas, que as pessoas venham fazer a sua doação num horário mais tranquilo. E estamos avaliando a possibilidade de até horários alternativos para os doadores para evitar essa aglomeração. No Hospital de Clínica, as filas enormes do lado de fora. Agora o acesso é controlado para evitar aglomeração. O local, que antes recebia em torno de 10 mil pessoas por dia e tinha corredores movimentados, agora está assim, restrito e com álcool em gel por todos os lados. Os elevadores também não estão mais lotados e até a visita aos pacientes tem novas regras. Neste momento, nós estamos diminuindo a visita aos pacientes. Então, cada paciente pode receber apenas uma visita por um período de meia hora e não pode ter rodízio de visitantes. Essas medidas preventivas é o fundamental neste momento, que foi o que não aconteceu em alguns países e que agora a gente está vendo um caos, um colapso na saúde, então nós não queremos chegar nisso. Nova rotina, novos hábitos, tudo para tentar diminuir os impactos do novo coronavírus. A dona Ione teve que ficar do lado de fora enquanto a filha consultava no HC. Mas ela sabe, é por uma boa causa. O que a gente tem que manter é paz e fé em Deus. O resto, vem para acréscimo. E o álcool em gel tá em dia? Sim, aqui ó. Ah, a senhora carrega na bolsa. Tem que carregar, né? Olha aqui, ó. Tem que prevenir. É assim que a gente tem que fazer para a gente ter mais fé em Deus e colocar nas mãos de Deus que tudo vai dar certo nas nossas vidas, né? Fazer a parte também. Né? Fazer a parte da gente, né? Como estão pedindo para fazer, a gente está obedecendo. Belo exemplo da Dona Ione, né, prefeito? É o meu orgulho do povo de Curitiba. Dona Ione é uma dessas curitibanas com o DNA de quem ganhou 3 guerras, dos europeus que enfrentaram todas as dificuldades. Paz, fé em Deus e atitude. Álcool gel na bolsa e mão limpa. Viva Dona Ione, orgulho de Curitiba. Esse é o último Ela recado. se opõe a esse cretino que queria espalhar o mal pela internet. Tinha também um menino que foi doar sangue e pagou até o Uber para doar sangue. É outro curitibinha que me enche de orgulho. Essa é a mensagem que o senhor deixa do seu coração da prefeitura para o povo curitibano? Não, uma mensagem de esperança. Para o povo de Curitiba eu quero quero transmitir o beijo que eu ganhei de um curitibinha ontem chamado Miguel, me mandou pela internet. Ele disse: prefeito, por causa do coronavírus, eu vou te mandar o beijo, sem te dar o beijo, eu vou te mandar
um beijo flutuante. Um beijo flutuante para todas as crianças, para todas as famílias, para todas as pessoas que estão trabalhando para fazer essa cidade mais forte do que as dificuldades. Vamos superar esse momento terrível. Vamos nos erguer. Nós somos a cidade da luz dos pinhais. Nós temos Deus no coração. Nós sabemos fazer. Nós temos uma equipe de saúde exemplar. E se nós nos ajudarmos, nós havemos de vencer. Quando o senhor fala dessa dificuldade, a emoção vem, né, prefeito? Mas o momento de dificuldade é para nos provar. É na tempestade que o povo há de conhecer o bom marinheiro. Eu quero ser um bom marinheiro. Muito obrigado ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que ficou com a gente esse tempo todo, desde o começo no nosso Balanço Geral, falando exatamente sobre como Curitiba está preparada e continua se preparando para enfrentar esse momento de coronavírus, como o próprio ministro disse ontem, para os próximos 60, 90 dias. Assim, a situação deve ficar mais complicada. Vamos nos preparar para o pior, porque Deus nos há de dar o melhor. Ânimo, ânimo, ânimo. Obrigado, prefeito. Não vou nem cumprimentar, porque não pode mais. Aqui pode. Como é que é? Namastê agora que faz, é isso? É tão bom assim, ó. A paz esteja contigo. É isso, a paz esteja contigo. Obrigado ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Gente,